Fala pessoal, beleza? Davi Tomás e voltando de novo com o terceiro episódio do Café com Tomás, beleza? Só para falar antes do vídeo, agradeço ao pessoal que acompanha aqui o canal no YouTube, mas principalmente também agradeço a galera do canal do TikTok. Só que assim, para explicar algumas coisas, o canal do TikTok eu estou focando mais na questão de concursos, certo? E já estamos em 700 inscritos. Então agradeço ao pessoal aí do TikTok, principalmente. E vamos chegar aos 1000 e mais, né? Também. E aqui também no canal, eu tô querendo continuar fazendo com o negócio de concurso também, só que eu quero falar outros temas, né? No YouTube para ser mais expansivo, né? Já que os vídeos são longos, né? E depois eu vou fazer futuramente em 2016, isso já, em janeiro. Beleza? Mas o tema de hoje, que eu escolhi aqui, foi justamente após o sumiço que eu dei, né? Precisava dar esse sumiço. E justamente era o retorno da área de comunicação, beleza? O que acontece? Recentemente eu tinha entrado numa empresa agora, né, nova, após desempregos, subempregos também, frustrações e um monte de coisas, né? E aí essa empresa nova, ela se tornou, assim, né, a luz, né, que eu tenho para retornar à área de comunicação, né? E foi legal porque já é uma empresa de uma agência de notícias, né? E lá eu sempre trabalho de 9 às 7 da noite, de segunda a sexta. Tem uns plantões que a gente faz também alguns sábados, né? Só que reveza para cada pessoa, né? Mas o sentido disso aqui é o quê? É justamente eu falar das dificuldades hoje em dia que a gente tem na área de comunicação, né? E como tudo começou para mim também, sabe? Qual é a minha perspectiva atualmente sobre isso, né? Só que eu vou fazer uma introdução antes para depois falar, beleza? O primeiro ponto que eu vou falar aqui é como eu me inseri nessa área, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, desde novo eu comecei a desenhar o quê? Com 7 anos, né? E eu já tinha aptidão para desenho, nesse caso aí. E aí, o que acontece? Nessa aptidão para desenho, beleza, desenhava de forma normal, tudo. E depois disso, 18 anos, é onde eu comecei a ir atrás, né? De aprimorar. Só que, antes de 2008, o que aconteceu? Eu não era profissional já. E nem me considero até hoje, assim, né? Mas eu tinha uma certa aptidão, né? Aí a história foi que eu conheci uma pessoa, né, que era vizinho de casa, né, que ilustrava, né, um senhor. E ele falava, cara, ó, quer aprender a desenhar desse jeito aí é muito amador, tem que buscar outras coisas. Ele tinha que buscar o quê? Referências, né? E essas referências foram melhorando os estilos, né? E aí o que acontece? Fui buscar aprimoramento no desenho. E deu certo. Aí consegui pegar os primeiros clientes, tudo direitinho e tal. Aí, nessa busca ainda tinha uns programas que eu usava, que era o CorelDRAW no começo, que, pô, já perdi tantos desenhos nas versões antigas do CorelDRAW, nossa. O que deu foi raiva, eu fui pro Illustrator e depois pro Photoshop, né? A versão do Photoshop que eu usava era o 7.5 ainda. Era o 7.5 ainda. Então eu comecei a usar mais Illustrator e Photoshop nesse sentido. Os programas da Adobe, né? Só que o Photoshop eu usava também para fazer manipulação de imagem, né? Para fazer um curso, né? De informática, hoje nem existe mais esse local. Uma loja de malhas lá. E aí, depois disso, que eu fui vingando, né? Nesse sentido. E aí, o que acontece? Teve outro ponto também que eu fui aprender a carreira, que eu não coloquei aqui, foi a questão de colocar nos blogs. Na época era blogs ainda. Era blogs, nossa. Que era páginas lá que você tinha que colocar textos, imagem. Aí não tinha essa cor de vídeo ainda. Nessa época aí, entendeu? Ainda era o berço do YouTube ainda. Acho que nem tinha nem influenciador direito aí nessas coisas. E daí o que eu fiz para mudar foi justamente em 2020 não, 2010. Comecei a fazer a minha primeira faculdade. Por quê? A primeira faculdade que eu fiz foi publicidade. Não vou falar da instituição, porque eu não curto muito ela, entendeu? Hoje em dia.
Ela mudou até de nome, inclusive. E aí o que acontece? Eu, através de duas pessoas, que foi esse ilustrador, né, que me ensinou algumas coisas sobre precificar, tal, não sei o quê, e também um jornalista, né, que é um amigo hoje em dia. Ele está aposentado, né, ele era até do Denox, né, que é um órgão um pouco do governo do estado, se não me engano. E outra coisa também, daí me deu esses toques, né, de como é a faculdade e tudo tal. Eu tive essa sorte, né, de saber. E mesmo assim ainda teve uns vacilos, né. Também teve umas coisas que eu curti muito. Mas foi para iniciar para eu começar uma graduação, né. Então a primeira faculdade, eu entrei lá em 2010 já. Foi quando eu estava, inclusive, trabalhando na parte de uma empresa de informática lá, dando aulas, né. Nesse caso era a segunda empresa que eu estava. E em seguida, nisso aí, eu fui para frente com a graduação, né? Aí eu não cheguei a concluir, mas durei em torno de 9 anos. Eu estava fazendo as contas ontem, 9 anos, né? 9 anos, cara, na faculdade. E nessas eu adquiri muitas coisas boas. Vou dizer que tudo foi ruim, não, né? Adquiri muita experiência na área, principalmente porque, como eu já sabia mexer nos programas, o que eu não sabia apenas eram os conceitos de comunicação, publicidade, tinha design também nessa época. Nessa época que estava começando o marketing digital ainda, eu estava no começo no Brasil ainda, tinha professor que já estava ensinando algumas coisas, só que era muito por cima, porque não existia a graduação do marketing digital, isso surgiu agora, recente, né? Há uns 2 anos, né? Não sei. Sei que agora já tem curso de marketing digital. E eu não falei. É uma opinião minha. Então, adquiri muitas experiências nessa área, principalmente na parte de impresso, principalmente na parte de redes sociais também, na questão de sites também, na época que eu fiz, depois eu voltei a fazer de novo programação. Não sou tão bom em programação ainda, não me considero. E adquiri também, conheci muita gente, também muitas pessoas, conheci pessoas de TV, pessoas de outras áreas, por exemplo, de gráficas, jornalistas, muita gente, né? Você acaba conhecendo na faculdade muita gente, né? E também adquiri outras habilidades que eu fui desenvolvendo sozinho, né? Porque essas habilidades não estão só limitadas à parte gráfica, né? Que é a parte de design, a parte de também leitura, entre outras coisas que eu também cito aqui, né? Então, eu já consegui estágio também no segundo semestre, uma coisa que é difícil na área de comunicação, não sei agora, mas é você já chegar e começar cedo a estagiar. Normalmente o pessoal ia para o quarto, sexto semestre, eu já consegui no segundo, entendeu? E engraçado que um trampo que eu estou fazendo hoje, de uma revista, um desses caras estava lá, que é esse meu amigo aí, que é o Benedito Machado, né? Que ele tem uma agência hoje, né, dele, de negócio, ele faz voltar para cooperativas e outras coisas, né? Então ele recentemente pediu um trabalho para fazer de diagramação de revista, né? E eu estou fazendo. Então, foi dessa mesma hora que eu conheci ele, inclusive, né? Deixa eu ver aqui outra coisa. Então, nesses estágios, eles ajudam muito a você ter experiência. Por isso que na faculdade você tem que ver bem qual é a faculdade que você vai entrar. Porque o lance é você conseguir essas experiências e depois, claro, tentar concluí-las pelo menos em 2 anos. Eu nunca concluí em 2 anos. Tem umas coisas que aconteciam, né, que não dava certo, tudo, mas me ajudou muito, de qualquer forma, né? E também teve outro ponto que é uma coisa muito específica. Eu trabalhei nas eleições, né? Então, trabalhar nas eleições naquela época era muito bom para mim. Por quê? Porque, infelizmente, os trabalhos, né, de estágio, os empregos, normalmente, eles não eram bons. E os salários eram muito baixos, já naquela época, né? Eu acho, na minha opinião. E aí as eleições não, era um período curto, mas que você conseguia ganhar na média 3, 4 mil naquela época, era muita grana.
Eu conseguia comprar equipamento, eu cheguei a ganhar 10 mil reais, 20 mil em eleições, né? E às vezes quando eu pegava um trampo fixo de eleição, né, no período, eu pegava também por fora. Então era muito massa aquela época, não mentir. E então ajudava bastante, né? Hoje em dia, para mim, tá bem fraco, assim, dependendo do partido, dos locais, mas tá bem fraco, assim. Não sei se é porque é network ou alguma coisa, né? Mas assim, foi as experiências que eu adquiri bem, né? Foi as partes boas, né? Os problemas que eu tive também nesse caso aí foram quatro coisas, né? Por exemplo, o primeiro é relacionamento com as pessoas, né? Porque lá na faculdade eu estudava, não sei se é o ponto de vista meu, mas era muito ruim, cara, se relacionar com algumas pessoas. Tinha pessoas que tinham pensamentos diferentes, tinha umas que eram mais complicadas de você fazer trabalhos, principalmente. E também teve outro problema, que era a questão dos pagamentos atrasados, também que eu não conseguia pagar direito o curso, por causa do preço. Também pagar a faculdade naquela época também não era fácil. Estava surgindo já todas as faculdades naquela época, de 2010, né? E também, nesses últimos anos que eu fiquei lá, até 2018, se não me engano, teve também vagas muito ruins mesmo. Não eram poucas não, né? Então já eram... Não era bom, né? Nesse sentido aí. E também adquiri alguns problemas psicológicos também, como depressão, estresse, entre outras coisas, né? Então isso aí já foram os pontos muito ruins, né? Fora outras coisas também que cabe a mim contar. Então, mas teve, claro, algumas melhorias que eu aprendi mais, né? Acho que a mais fundamental que eu aprendi dentro dessa parte aqui é se comunicar mais. Hoje em dia, se comunicar é muito importante. Você vê esses coaches aí falando, a comunicação é importante, que não sei o quê. Vou pegar uma água aqui. Eu tô tirando a gripe. Pronto, melhorou. Falou assim, se comunicar mais é muito bom, não sei o que, é o que resolve o negócio, sei lá o que. Mas a comunicação é muito importante, cara, porque quando eu cheguei na faculdade, esse foi o ponto mais forte, por que pareça. Eu cheguei bem tímido, eu chegava bem na minha, mas eu já aprendi antes, só que a faculdade, nesse sentido, já me ajudou mais, mas não foi um professor que chegou lá para mim e falou, entendeu? Mas eu captei o que eles estavam falando e eu comecei a absorver isso, entendeu? Então ajudou bastante. Então a comunicação ela ajuda muito a você se desinibir, a você falar com as pessoas, então ajuda muito. Tanto que os últimos empregos que eu peguei agora, inclusive esse último recente, eu sinto muito essa diferença, principalmente da parte profissional que eu tenho. Porque se você não fala, não é que você tem que ser extrovertido, não é isso. Mas se você não falar alguma coisa, não adianta, entendeu? Então, meio que ajuda muito demais essa habilidade de se comunicar melhor. Claro, tem questão de língua portuguesa e tal, não sei o que. Eu falo errado, não vou mentir. Eu procuro sempre melhorar o possível, né? E ler mais também. Leitura eu sempre tive, graças a Deus. Então, eu li de tudo assim. E eu estou voltando com esse hábito novamente. Quer dizer, o hábito de leitura ajuda muito, reforço de novo. Nessa área, se você não ler, é um problema, cara. Mas tem audiobook, sim, tem audiobook, mas leia. De forma ativa, não passiva somente, entendeu? E bagagem cultural. O que é a bagagem cultural? Isso eu aprendi na faculdade já. A bagagem cultural é quando você vai absorver estilos de trabalhos, não só visuais, mas também temáticas de texto e entre outras coisas. Por exemplo, quando a gente vai pegar campanhas específicas, sei lá, de um perfume, ou campanha, sei lá, de uma escola, de uma faculdade, que tem uma temática diferente, ou você quer fazer uma data comemorativa, algo do tipo, você tem que pegar as referências, né? E essas referências têm que ser culturais. Então a bagagem cultural serve para isso. E não está só limitado a esse trabalho. Por exemplo, viagens, também, quando você vai fazer, você pega uma bagagem cultural daquele país, entendeu? Então a bagagem cultural faz muita parte de quem trabalha na área de comunicação. Você entende a estética, você entende como você vai transmitir isso para o receptor da mensagem, né? Que é o emissor, mensagem, receptor, é o básico, né, que a gente aprende na faculdade, né?
E, então isso aí geralmente você vai aprender nas cadeiras de criação publicitária e também na direção de arte, geralmente. Né? E outras áreas também, redação, acredito, e outros. Não sei, posso estar enganado. Melhorei o design nesse caso aí, porque o design, na verdade, tinha umas cadeiras lá que eu lembro que tinha, mas era assim, tinha alguns professores que ensinavam bem, mas era o básico. E tinha outros que não ensinavam nada direito, porque às vezes o professor estava caindo lá de paraquedas. Então eu tive que aprender na marra, inclusive, pegar livros. Até hoje eu tenho uns livros aqui, que eu não trouxe, não, mas tudo bem. Tá para não perder tempo. Então melhorei muito essa parte do design, né? Então não tinha um design tão bom, mas tinha professores muito bons que hoje tem algumas agências, né? Que eles ajudaram muito nessas correções, né? Então foi gradativamente, né? Então já tem essa melhoria, graças a Deus, né? Então o design meio que foi um aliado para mim nessa área aí, né? Entendi que as campanhas, né? Porque eu nunca entendi essas campanhas. Depois que eu, dentro da faculdade, aprendi muito mais do que as campanhas, né? Nesse caso aí. Então, eu entendi como fazer elas, né? Não só na parte convencional, mas também na parte digital. E se apresentar, que é a segunda parte que eu acho mais importante. Nos seminários ajudou muito essa questão da apresentação. Por quê? Às vezes o que acontece? Quando você vai trabalhar, por exemplo, em equipe, as pessoas não querem fazer o trabalho. Pode ter certeza disso. No começo era uma dor de cabeça, era um saco isso aí. Porque as pessoas não querem se apresentar. E aí o que acontece? Simplesmente eu tinha que fazer sozinho. Só que hoje em dia, se fosse fazer a faculdade de novo, eu faria tudo sozinho e só falava assim, de novo, nem fiz nas últimas vezes, quando eu estava na faculdade aí. Ó, já fiz o trabalho, só vocês apresentarem. Ah, tá certo. Aí o cara for apresentar, tá ok. E hoje em dia, se os caras não apresentassem, simplesmente tirava os caras e ia apresentar sozinho. Porque aqui também não coloquei uma coisa que era responsabilidade, né? Desculpa. O que é a responsabilidade? É quando você assume os trabalhos, é quando você assume as paradas que você vai fazer. Começando a acabar deixando de lado algumas coisas, mas depois comecei a continuar. Só que a faculdade, no Brasil pelo menos, não sei nas públicas, mas vou falar mais das particulares, né, onde eu vivi, né? Justamente tem esse problema, entendeu? Porque você às vezes se engaja para fazer tudo certo, só que às vezes o que ocorre? Às vezes tem professor que não tá nem aí, cara. Tem uns também que dão um prazo, realmente faz tudo certinho. Então é uma parada que é bem complicado o negócio, entendeu? Eu fazia mais para cumprir tabela, porque eu achava muito chato isso aí, entendeu? Minha opinião, você pode deixar claro. Então, nessa parte de comunicação também que eu aprendi, que eu não coloquei aqui, que eu lembrei agora, tinha uma oficina de rádio também. E essa oficina de rádio ajudou muito a melhorar mais a comunicação. Não é à toa que eu faço vídeos agora no YouTube e no TikTok, né? Nesse sentido. E aí, é um ponto também que me ajudou por anos, né? Então, eu sabia fazer os roteiros, eu sabia onde eu tinha mais contato com roteiros, conseguia programar, entendeu? Só não aprendi a fazer a produção, né? Que era mexer lá nos equipamentos, né? Mas me ajudou bastante a ter noção de tempo e entre outras coisas, né? Então isso ajuda bastante. Me ajudou muito. Até outra coisa que eu não coloquei aqui foi a questão dos trabalhos acadêmicos, que foi o principal. O trabalho acadêmico também me ajudou muito a ser inserido na área, porque eu vi que não tinha só a questão do trabalho, né, do ofício somente, tinha também a parte acadêmica. Tanto que eu fiz alguns trabalhos, fui para congresso, eu até conseguia pequenos serviços. Hoje em dia eu faço trabalhos acadêmicos, quer dizer, eu faço assim, orientação de TCC, principalmente de monografia e artigos, né? Tem outras coisas também que surgem, criação de slide, às vezes o cara não tem tempo para fazer, eu vou lá e faço, correção da ABNT. Eu fiz recentemente esse mês currículo Lattes, que é para colocar os dados do currículo Lattes, a pessoa não sabe. Cara, eu aprendi muito antes da faculdade currículo Lattes, só que na faculdade que eu entrei eu entendi mais.
Tinha alguns professores que eram mais engajados. E o currículo Lattes mudou muito daquela época pra cá. Beleza? Pouca coisa, mas mudou. Então ajudou bastante. E o currículo Lattes ele é importante não só para a parte acadêmica, principalmente para concurso também, na área educacional. Então ajuda muito, né? E depois disso, o que aconteceu, né? Justamente não deu certo a faculdade, né? Como eu falei, né? Foi 9 anos, né? Ainda fiquei com dívidas, a sorte que eu já paguei, graças a Deus. Então, tinha feito a minha primeira faculdade EAD, né? No caso da Cruzeiro do Sul foi design, não cheguei a concluir, fiquei 1 ano, eu acho, se não me engano. Ou foi 1 ano ou 2 anos, nem lembro. Acho que foi por aí. Uma faculdade muito boa, no EAD eles têm uma linha de aprendizado muito boa, não sei agora. Pelo menos que eu fiz naquela época foi bom. E nessa época a faculdade onde eu estudei fechou, né? O campus 1 e agora tá com um campus apenas. Não deu certo, né? E depois eu fiz o segundo EAD, né? Esse segundo EAD foi na Estácio já. Foi mais ou menos, né? Acho que eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, né? E foi jogos digitais, né? Que foi a faculdade que eu tentei, que é onde eu concluí realmente. Foi de 2020 a 2000, era para terminar em 2022, mas foi em 2023. Mas deu certo, é o que importa. E nessa mesma época eu estava trabalhando em um órgão público já. Então eu comecei no meio de 2020. Então eu já fui logo fazer a faculdade e concluí legal. Beleza? Eu tinha sido demitido em 2022 também, mas eu concluí em 2023. Desculpa. Entendeu? Nessa mesma época eu estava conseguindo também trabalhos para fora, em outros órgãos públicos já. Entendeu? Então me ajudou muito. Bem nas dificuldades, né? Fora dos trabalhos, né? Nessa época que eu trabalhei também no órgão público, foi o primeiro, eu aprendi também a questão de produção externa, ou seja, mais institucional e também instrucional, né, que é ensinando, que é na área da saúde, né, nesse caso aí. Então me ajudou bastante a me inserir mais em outras áreas, né. Por isso que, no meu sentido de vida na área de comunicação, eu me considero mais generalista nesse caso. Que é onde você aprende um pouco de tudo. Tem as vantagens e desvantagens disso aí. Vamos fazer um vídeo sobre isso, não agora. Eu teria que explicar bem direitinho, né? Já é diferente, por exemplo, de um especialista que faz uma coisa só. E depois disso, essa época foi boa, que foi a do MGV, foi do Movimento Geração Visionária, já do Alan, não sei se eu cheguei a falar em vídeo disso aqui, foi o ápice mesmo, onde eu trabalhei de 2023 a 2024, um ano e pouco, né? E foi nesse trabalho que eu comecei a ganhar produção, que na média eu tirava em torno de 4 a 10 mil reais mensais. Era muito dinheiro, cara, muito dinheiro. E eu já estava começando a investir na bolsa, eu já estava começando a ter um tempo mais livre em alguns dias. Então eu estava gostando de trabalhar com produção, nesse caso aí, porque você tem mais tempo, né? E foi massa porque eu aprendi sobre o lance dos lançamentos, né? Aprendi muita coisa. Teve erros também, claro, normal, algumas coisas que aconteceu lá que eu vou contar aqui, mas me ensinou muita coisa para eu vir para cá depois, mesmo com as dificuldades. Então, essa parte de lançamento foi legal aprender porque eu vi que não é esse mar de rosas que o pessoal falava, entendeu? Eu vi que tinha muitas coisas que a gente tinha que melhorar. E que o orgânico ele é muito importante nessa hora para você trabalhar. Se o cara não souber fazer o orgânico, ele não consegue fazer no tráfego pago. Pode ter certeza. Então, eu sei que é outro assunto, mas faz sentido também. Porque às vezes você usa também comunicação para isso. Entendeu? Que aí vem o copyright, entre outras coisas, né? Entendeu? Então ajudou bastante isso aqui. E para chegar em tudo isso, eu vou falar algumas dificuldades que as pessoas vão ter hoje em dia nessa parte, que é o que eu vejo e que eu já troquei ideia com algumas pessoas. Por que eu tenho que falar isso? Porque às vezes, quando um cara sai, por exemplo, de uma graduação,
ele não captou tudo ainda do que nessa área você precisa aprender. E é preciso que você entenda isso. Pelo menos eu estou falando da minha experiência de 2010 para cá, né? Agora. Hoje em dia, o que falta? Duas coisas básicas que eu vou melhorar também isso aqui. É o networking. Networking, cara, eu digo que é o mais difícil de todos. Por quê? Porque ele se tornou agora a nova moeda mundial, junto com dados, né? Eu nem coloquei dados aqui, mas não faz parte do assunto também, mas ele entra também. Mas o networking, nesse caso aí, ele é muito importante porque, infelizmente, cara, eu tenho que ser realista aqui. Você tem que conhecer pessoas. Se você não conhecer pessoas, é um problema. E como você vai conhecer pessoas? Existem maneiras. No meu caso, como é que eu faço? Mas não quer dizer que seja melhor para ti, mas pode tentar fazer. Eu uso as redes sociais para me ajudar, por exemplo. O TikTok, que eu faço dos concursos, já me ajudou bastante a me inserir nos concursos. Mas não foi só para conhecer concurseiro. Eu conheci galera do marketing digital também, que inclusive um cara fez uma consultoria para mim, dizendo o que eu posso melhorar na minha página, que eu vou fazer a partir de segunda. Eu vou fazer hoje algumas coisas, já mudei até algumas coisas. A forma como eu me visto, que é outra parte que eu vou chegar aqui também, a forma como eu transmito as mensagens, as coisas, então, e aí eu acabo conhecendo várias pessoas. E as pessoas começam a tirar dúvidas e tal, e aí você cria um network com essas pessoas. Isso eu estou falando do TikTok e dos concursos, né? Mas na área profissional de comunicação, infelizmente, não basta só grupinho de Facebook também. Você também tem que trocar ideia com outras pessoas. Ou seja, conversar, pegar a informação possível. Entendeu? Às vezes num chat você tira muito mais informação do que em um grupo, que às vezes o cara não quer falar ali. Entendeu? Tem outro ponto também que você se juntar com pessoas que realmente te agreguem. E não é aquela pessoa rica que eu tô falando, não. É aquela pessoa que, dependendo da área dela, ela pode te ajudar em alguma coisa. Pô, tem um amigo que é RH, que me indica para vagas muito boas, que é difícil ainda. Conheci um cara também, que ele é da Federação Cearense de Automobilismo. O cara não me contratou, mas ele me pediu um serviço. E aí ontem mesmo, quando eu tava deitado, eu consegui um emprego, né, que eu tava bem mal assim. E aí, cara, tu quer fazer os trabalhos freelance pra mim de vez em quando? Bora. Ou seja, o cara gostou tanto do meu trampo, que ele me pediu também o serviço freelance por fora. Então, a gente precisa saber se relacionar, mas aquela relação não pode ser só interesseira, entendeu? Esse cara, inclusive, quando eu tava muito mal assim, né, de saúde mental, ele me ajudou, inclusive, além do pagamento do serviço, ele me pagou R$200. Eu até fiquei assim, nossa, cara, legal. Então, assim, se tornou também um aliado, claro, vou abusar do cara, obviamente, né, estaria. Mas ele se tornou um aliado de trabalho, entendeu? Ou seja, eu consegui chegar nas pessoas, graças a Deus, né? Porque às vezes a gente precisa, infelizmente, se relacionar. Mas que é o que ajuda a levar você para frente. É uma coisa que eu aprendo muito e que precisa aprender também. Né? E fora que esse último trabalho... Só um minutinho. E fora que esse último trabalho, o que acontece? Quando você trabalha bem nos cantos, que você evita o máximo de tretas possíveis, você consegue ter boas indicações. Por exemplo, eu tive uma boa indicação do pessoal do Michel, porque eu fiz meu trabalho bem, a maioria dos horários cheguei cedo, fiz meu trabalho lá com rapidez. Não precisa ser rápido, ultra rápido também, mas eu falo assim, rapidez que eu falo dentro do prazo, né, tudo direitinho. As relações todas foram boas, não tive nenhum problema lá. E isso foi fundamental para eu conseguir esse último trabalho. Então, às vezes você precisa pensar 2, 3 vezes assim, dentro de uma empresa o que fazer, entendeu? Ah, Davi, mas se a empresa for ruim e eu processar, tá tudo bem? Tá. Mas só que uma coisa que eu aprendi também hoje em dia, processar empresas não é errado. Só que pensa bem se vale a pena, entendeu? Eu já meti 4 processos, simplesmente ganhei todos. É porque a empresa sem vergonha mesmo. Nem todos eu ganhei. Mas às vezes complica, cara, infelizmente. Eu já fui cabeça dura nessa ideia aí. Mas não é que você não possa. Se for uma coisa pequena, deixa pra lá e cai fora. Simples. Já aconteceu trabalhando mesmo numa empresa, eu pensei assim, nem vale a pena. Agora, se for uma empresa grande, que ela realmente fez coisas muito graves, bom,
pegar um pouco de racismo, ou então desvio de função, ou algo que tu consegue comprovar, aí é outra história, entendeu? Aí você realmente vai atrás de saber tal, se vale a pena. Eu não advogado já falo também, inclusive. Agora, nessas últimas, eu meio que deixei de lado, né? Algumas, né? Então, não faz sentido eu perder tempo com isso, né? Tem outra coisa também que eu preciso aprender muito, que é o que ajuda, que é o que eu vou fazer hoje, daqui a pouco, depois dessa gravação aqui, é o marketing pessoal. Eu cheguei a fazer alguns cursos, mas o marketing pessoal, canal de comunicação, é muito importante. Por quê? E o que eu falo marketing pessoal é o quê? Dar um trato no cabelo, na barba, até tirar. Outra coisa também, se vestir bem, um perfuminho. Perfume, graças a Deus, sou de boa nisso. Escovar os dentes. Isso é tão básico, mas tão básico que serve. As roupas também. Você acha que não é isso, mas rola muito isso aí, entendeu? Não andar muito mal amanhã, porque eu tô em casa, mas no trabalho não posso ficar assim, entendeu? Porque por lei, por mais que você possa ter o cabelo grande e tal, não sei o quê, mas assim, é higiene, é trato, entendeu? E as pessoas, é a primeira impressão que fica, né? Então isso aí realmente faz todo sentido. Então, se a vestimenta, o que você veste? Eu separo as roupas da entrevista, do trabalho e as roupas de casa. Simples. Entendeu? E tem coisas que eu aprendi também no network, que também faz parte do network. Isso aí, que quando você vai para os eventos, se tu tiver suadozinho, pô, passa o perfuminho ali. Então, porque às vezes eu pego o trem ali, quando eu chego no trabalho, eu taco o perfume aí. O legal do meu trabalho é que tem canto para tomar banho. Então eu já aproveito. Entendeu? Ajuda muito. Principalmente lá de manhã eu tomo banho, vou lá para fazer externa, fazer a gravação lá da Assembleia da Câmara Municipal de Fortaleza. Quando eu volto de tarde, arrumo um banho, pronto, aí fica cheirosinho. Porque o pessoal percebe, cara. Teve um dia que a mulher falou: rapaz, vocês estão. Tem que tomar banho, tem que tacar um perfume, dar um trato. Então isso aí é importante. Então isso aí foi uma coisa que eu aprendi com duas pessoas, né? O César, que é o chefe de lá onde eu trabalho. Um abraço para ele aí. E o pessoal do Código Viral também, do Ondei, né? Que é o grupo que eu tava lá pegando essas dicas, né? Que também faz parte, quer queira ou não, né? Outra coisa também, constância. Meu amigo, nas redes sociais, se você não for constante, não só na comunicação, mas também nos conteúdos que você transmite, o pessoal não te acompanha mais, entendeu? O TikTok, eu acho a melhor ferramenta até agora, para chegar mais rápido nisso. Por quê? E você precisa aprender a criar formatos de conteúdo que ajuda muito. Se você não souber criar, é um problema. Então, hoje em dia, a rede social meio que se tornou um aliado também para mim. Sabendo usar é o que dá certo. Uma coisa que eu também aprendi nesses anos é que o generalista ele não é valorizado. Porque no Brasil, o que acontece? O Brasil tem esse problema de... Eu vou ter que falar esse nome que é muito importante, que é meio que uma escravidão modernizada. Ou seja, você é contratado para fazer serviço e tudo. Eu estava conversando com um amigo que é lá da Bahia, né, que é engenheiro, e não há essa certa valorização no trabalho, né? Por exemplo, se você vai fazer serviços a mais que não estavam previstos no contrato, é um problema, né? Só que aí existe aquele meio termo, né? Você não fizer muito, você pode ser desligado, e se te abusar demais, aí, às vezes você tem que falar. É o meio termo que a gente tem que ter de equilíbrio, né? Entendeu? Então isso é um problema. Das experiências que eu tive em outros trabalhos, né? Uma coisa que eu vejo que ninguém está fazendo, os dias. Ah, Davi, mas inteligência artificial é errado, não sei o quê. Beleza. Mas a IA, ela me ajudou muito a chegar mais rápido nas coisas. Claro, mas deixando bem claro aqui, a inteligência artificial ela é muito importante, principalmente para você avançar em muitas coisas. Então, ela me ajudou principalmente na produção de conteúdos, ela me ajudou também na produção de trabalhos acadêmicos, claro, fazendo tudo de forma correta. Ela me ajudou também em várias coisas. Então, eu ganhei muito tempo. Isso aí já foi na época do MGV, inclusive. Então, já me ajudou muito. Aí foi daí que eu tirei muita grana, entendeu? Agora, claro, tem que saber usar.
Não adianta você chegar e não saber usar, entendeu? Então, as IAs, ela sendo usada e você aprendendo novas ferramentas ajuda muito. Até os programas estão adotando isso aí, principalmente Adobe, entre outros, né? Uma coisa também que eu tenho que aprender muito, que eu comecei a usar e melhorou muito nas minhas redes sociais, SEO, que é a parte de busca de palavra-chave, conteúdo, isso aí ajuda bastante, cara. Se você não souber isso aqui é um problema. E não é só hashtag, não. É as palavras certas que você tem que usar na hora de você fazer a descrição do vídeo, por exemplo. Por exemplo, quando eu pego os vídeos, eu transcrevo eles em áudio na IA e depois eu faço uma adaptação. E falo melhor o texto de forma humana e depois para atacar lá nas redes sociais. Beleza? Então isso também é muito importante. Até para os anúncios, inclusive. Então tem que saber usar as palavras. Beleza? Entender estratégia de conteúdo também é outra coisa que você precisa entender. Eu sei que eu estou falando de comunicação, mas isso, a parte de marketing digital também se envolve nisso aí. Porque os formatos de vídeo, ele faz muita diferença também. Quando você vai fazer uma rede social pessoal também. Entendeu? Principalmente para você vender alguma coisa. Né? Então ajuda muito. Principalmente eu faço no TikTok vídeo de jornada e aqui mais vídeo mais voltados para educacional, né? Muita capacitação também. Tem gente que desmerece essa questão do estudo. Tem uma colega minha no trabalho, vou citar nomes, claro, ela trabalha muito bem, cara, muito bem. Até o pessoal lá da empresa onde trabalho estava incentivando ela, inclusive, a estudar. Você precisa estudar, você precisa estudar. E realmente, de fato, precisa. Mas às vezes quando a gente termina a faculdade, mas o que acontece? A gente só consegue trabalhar de Uber, supermercado e tal. Mas aí que está o problema. Até você chegar onde você quer, mas você precisa ter a formação pelo menos. Nem que você não consiga na área, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. O que a galera está fazendo ultimamente? Já que você não consegue emprego na área, é um conselho que eu dou. Se você não está conseguindo emprego na área privada, tenta fazer uns concursos. Por exemplo, o Pronatec, que eu fiquei 6 meses, eu comecei na programação com jogos digitais, demorou um tempo para eu entrar, foi o que? Até nível de 2023, aí teve 2024 e foi em 2025 que eu entrei. E não precisou ter experiência, só bastou as formações. Então já me ajudou muito, entendeu? Agora só os pagamentos que é subsequente, né? É bem chato isso. Fora isso, foi uma experiência muito boa, me ajudou. Beleza? Então a faculdade faz muito sentido, até mesmo se você for entrar para concurso, para você ganhar um pouco a mais, né? Buscar outras habilidades também, eu falei das IAs, né? Mas também tem outras habilidades, eu estou buscando outras coisas para aprender também, né? Outras habilidades, né? Principalmente programação e 3D, estou pensando se eu faço, não sei se compensa. E metodologias de produtividade. Se tem uma coisa que eu mal vejo em empresas, é metodologia de produtividade. Uma coisa que eu uso duas, inclusive. Eu uso o Pomodoro, né, que é uma técnica lá do tempo, e tem outro que é do Kanban, que já é do Trello, que eu uso, né? Que é principalmente para registrar os trabalhos. Já vi empresa grande que não tinha nenhuma metodologia ágil, inclusive. Então, isso é muito importante. Quando você vê com esse diferencial, as pessoas percebem o quanto que você é organizado. Eu tenho um amigo lá, que era o Alan, né? Esse sempre fala isso, Davi, tu é muito organizado, cara. Tu é muito organizado em tudo. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois, futuramente, como eu me organizo, que isso ajuda muito. Mesmo nos prazos assim apertados, ajuda bastante. Porque você tem noção do que você está fazendo, entendeu? Mas cada um vai ter seu estilo, né? Existem vários métodos aí. Então ajuda bastante. Beleza? Então, para resumir, a área de comunicação mudou muita coisa, mas tem algumas coisas que são mantidas, certo? E eu espero que tenha ajudado vocês aí. Beleza? Pois é isso. Eu acho que eu tenho que agradecer os inscritos que continuaram aqui no YouTube, ao pessoal também do TikTok, que é mais focado para concurso, né? Pretendo fazer também desse formato aqui, mas eu só tenho que agradecer, beleza? E quem quiser incentiva também no LivePix, né? Que existe também o LivePix aqui para ajudar a manter o canal, beleza? Aqui no YouTube. E também lá no TikTok, beleza? Eu vou fazer pelo TikTok, tranquilo? E é isso.
E quem se inscrever no canal aí, ative o sininho, notificações, beleza? E brevemente novos vídeos, não só do café, vai ter o último no final de ano, né? E depois vai ter outros já para janeiro. Janeiro, beleza? Mas é isso. Um forte abraço a todos e até mais. Valeu.